Paz seja convosco. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, conforme nós falamos, escreveu que além das grandes pressões externas que ele tinha de enfrentar, tais como perseguições, necessidades, prisões, ele também tinha que se preocupar com a igreja. Além do que ainda se solidarizava com as inquietações dos outros. 2 Coríntios 11, 29. Não 28, 29. Quem é agora? Luli. Agora quem? Passou da luz agora? Pode vir, filho. E o Daniel. Primeiro Daniel. 2 Coríntios 11, 29. Daniel leu 28. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me escandalize? Então, além da igreja, o apóstolo Paulo, ele era solidário em relação às dificuldades dos outros. Então, nós temos que olhar sim para as nossas necessidades, nós temos que sim administrar os nossos recursos, o nosso tempo, mas também temos que olhar o contexto que nos cerca. Então, é aquele contexto do evangelismo. Você evangeliza primeiramente Jerusalém, que faz referência à sua casa, depois Judeia, que são as pessoas que estão à sua volta, amigos e parentes, Samaria, os inimigos, para depois você pensar nos confins da terra. Não esquece, tira aquela chave lá, Esther, por gentileza, senão ela vai ficar para trás aí. Aí depois eu tenho que pular o muro lá. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele está pensando que nós temos que nos preocupar na questão como um todo. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele não dispunha de um meio alternativo, ou seja, ele não entendia que ele poderia utilizar de outras formas, além de buscar as instruções do Senhor ou de pessoas que fossem, que pudessem auxiliá-lo. Eu não vejo nas Escrituras ele pedindo conselho para pessoas. Daqui, Daniel, ou André, senão você leva para casa. Daqui a pouco tá lá em São Paulo no caminhão, não te conheço não, né? Entendeu? Que é esse, pastor? Não, imagina, né? Ô Fagner, tem uma chave no console? Pois é, tem aqui, né, escrito pastor. Puxa. Na realidade, o apóstolo Paulo, diante desse tipo de reação às pressões, ele buscava resolver as coisas dentro do contexto dele, em especial, diante do Senhor e diante das pessoas que trabalhavam com ele. Apóstolo Paulo olhava para Timóteo. Timóteo, ele era pastor de que igreja? Timóteo, ele era pastor de que igreja? Timotinho. Já falei, hein? Efésios, tá? A igreja de Éfeso. O Timóteo, já falei algumas vezes para vocês, tá? Timóteo andou um tempo com Paulo e aí ele foi colocado lá. Na igreja de Éfeso haviam muitos anciãos, que eram pessoas mais idosas, você entendeu? E que oprimiam ele porque olhavam para ele como um jovem, entendeu? Algo que o Felipe, quando ele assumiu o pastorado dele daqui a uns anos, ele vai ter pessoas que vão olhar para ele e falar assim, ele é o irmão Felipe. Imagina o Nicolas tendo que chamar o irmão dele de pastor, né? Loucura, né? Mas é isso mesmo. O que Paulo recomenda a Timóteo? Filipenses 2:20. Larga tudo que você construiu e vamos construir. Sou eu, né? Filipenses 2:20. Porque a ninguém... Filipenses, quem que é o pastor da igreja de Filipenses? Filipe, né? Dentro da matemática Vai lá. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, tem dos vossos interesses. Calma. Vai lá, de novo. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando de um grupo de pessoas que olhava não só para as suas necessidades, mas olhava para as necessidades de outras pessoas. 1 Coríntios 4:17. Nicolas, foi embora? Salve o pano. 1 Coríntios. Posso ler? 4:17. Aisla. 4:17, né?
O que eu quero, eu que mando. Ela não está conseguindo achar no celular, é ruim, hein? Só pra enganar vocês. Você viu que a Esther, em vez de dar a Bíblia para ela que já estava na posição, ela não deu só porque ela ficou magoada, né? Envergonhar eu sou envergonhável. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então o apóstolo Paulo está falando sobre a condição de pessoas que são referência ou pessoas que são confiáveis. Então a igreja de Corinto estava com dificuldade, ele manda Timóteo, antes de assumir a igreja de Éfeso, para ir lá para ajudar, porque ele era uma pessoa correta e que iria poder ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Qualquer pessoa que conheça e ame o Senhor Jesus é capaz de lidar com tais pressões. Que conheça o Senhor Jesus. O que é conhecer Jesus? Essa é a pegada, entendeu? O que é estar em Cristo? O que é conhecer Jesus? E aí a gente sempre está falando essa condição. Não é carteirinha de igreja, não é necessariamente a frequência na igreja, mas é o seu relacionamento com o Senhor. Qualquer pessoa que conheça e ama o Senhor Jesus é capaz de lidar com tais pressões. O meio equivocado de controlar o estresse da vida é preocupar com quem? Você está com uma dificuldade, você está com uma ansiedade, com uma preocupação. Qual que é a única coisa que você não deve fazer? Preocupar com quem? Você mesmo, seus interesses. Você viu que quando a gente pensa no mundo, o mundo fala, André, você está com uma dificuldade? Esquece tudo e se preocupa com o seu problema. Foca ali. E o que Deus fala é, em vez de você se preocupar com seus problemas, preocupe com os outros. Ei, pastor, isso é difícil. Você tem opções, ó. Tem a macumba, tem o Seichonoye, islamismo, budismo, shintoísmo, tem um monte de religião que pode ser opção a isso, entendeu? Eu não quero ir pra lá de jeito nenhum. Ah, então beleza. Fácil não é, Não é questão disso, André. O que a palavra de Deus está dizendo é que enquanto nós focarmos 100% das nossas energias nos nossos problemas, a gente não resolve. Então, Aí você continua se esforçando no seu problema e você não vai resolver. eu estou concordando com o senhor, não estou discordando. Só que é muito difícil, porque outras pessoas elas querem cuidar, eu vou cuidar do meu problema. Por isso que nós estamos aonde? Na igreja, falando do conhecimento que é a palavra de Deus. Não importa o que eu acho, o que eu penso. Quando nós pararmos de nos preocuparmos com as nossas coisas e começarmos a nos preocupar com os outros, aí a coisa muda. Mas qual que é a diferença? Tipo assim, Primeira coisa, parar de olhar para o seu umbigo, que é o que nós mais fazemos. Entendeu? Você está na sua casa e as pessoas, que nem nós tivemos o aniversário da Ingrid, e eu vou novamente bater nessa tecla, tá? Nós temos o aniversário da Ingrid, foi dia 3. Quem ligou para ela? eu fui pessoalmente. Ótimo. Tá ótimo. Quando você olha para essa situação, o que é mais fácil? Eu pegar e mandar o quê? Eu não estou desmerecendo quem fez, mas você tem que entender que você avança. Tá? Vou para minha esposa, Rosângela. Teve gente aqui que não falou nem parabéns para ela. E ela é esposa do pastor. Por quê? Porque está preocupado com o quê? Com a si mesmo. Eu, quando me preocupo comigo, eu não estou preocupado se a Diene está com uma dificuldade na casa dela. A Diene, ela tem as dificuldades de saúde dela. Quantas vezes você nesse ano ligou para a Diene e falou assim, Diene, você está bem? Você precisa de alguma coisa? E aí, quando você não faz isso, você está fazendo o quê? Se preocupando só com você, com a sua casa. É o meu problema, eu, que é exatamente o que o André falou. Então, nós temos que parar de olhar apenas para o nosso umbigo, tá? Ingrid e o Alice normal, né? Ele sempre quebra o carro dele, né? Mas, semana passada ele não veio na igreja. Alguém se preocupou em ligar para eles e perguntar, tá tudo bem? Por que você não veio? Posso ajudar em alguma coisa? Falei do Miguel, lá da Larice do Sampaio, Gabriel Sampaio. Será que alguém vai ligar para ele e perguntar? É essas coisas que eu estou falando.
Então, por exemplo, mais uma. Comida aqui, entendeu? Se você não lembra de parar na sua despensa e pegar um saquinho, você está preocupado só com você. Por que você não pode pegar? Acabou o pão lá embaixo. Por que acabou o pão? Porque teve mais gente para comer do que para trazer. Você está pensando no quê? Só em você. Dízimo e oferta é tudo, né? Dízimo e oferta, entendeu? A pessoa está preocupada com ela. O Senhor fala, se preocupe com os outros. Quando você devolve o seu dízimo e entrega a sua oferta, você está falando assim, eu me preocupo com alguém além de mim. Mas aí você olha e fala, eu tenho plano de saúde para pagar. Porque você não administrou, né? Eu tenho plano de saúde para pagar, eu tenho o carro que eu quero trocar, tenho a viagem, tenho a compra, tenho o aluguel. Você está preocupado com quem? Com você. Aí você fala assim, não, primeiro eu vou resolver o meu problema, se porventura der, eu ajudo. Porque afinal de contas, eu não posso passar fome. Mas o outro pode. Que é o segundo mandamento, no caso, né, de formar a coisa lá dentro. Que não é o primeiro, que é o primeiro. É o primeiro junto, não é um só. E as pessoas querem fazer mais, porque coloca lá. Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Não, você já se ama demais. Fale, Vânia. Falando aí do Miguel, a mãe da Sandy, esposa do Rai, faleceu também. Não estava sabendo, entendeu? Compartilhe, quando é assim, compartilha no grupo. Então, a Aisa pergunta, como que eu faço isso? Não é grandes coisas, pequenas coisas. Quanto tempo vai demorar para você pegar o teu telefone e ligar para a Diene e perguntar se ela está precisando de alguma coisa? 1 minuto? 2? 3? Quanto tempo você vai demorar para ter uma leitura, ajudar alguém a ler? Então a Ingrid estava precisando de ajuda, então agora o meu tempo de leitura eu leio com ela. Gente, tem N formas da gente pensar nos outros ao invés de pensar na gente. Mas a gente tem que se pensar apenas na gente, na gente, na gente. E por mais que o Senhor entregue para você benefícios, você continua querendo mais. É assim. Tá com uma loja, enquanto eu não tiver com 2, eu não sossego. Eu quero a terceira, porque nós somos um saco sem fundo. E aí o que acontece? Você só se preocupa com você, e aí o que acontece? Você fica cada vez mais ansioso. Você está andando sozinho, sem Deus. A tranquilidade que eu e Rosângela tivemos depois que nós viemos para o ministério, tempo integral, em que a gente dependia só do Senhor. Pergunta para ela se ela quer voltar para São Paulo para ter os perrengues que a gente tinha na gráfica. Ela pergunta. Entendeu? Entendeu? Você entende? Entendeu? Então o que acontece? A gente tem que... O apóstolo Paulo está falando, preocupe-se com os outros. Houve uma grande fome lá na igreja de Roma. Perseguição. Nero, ele viu que as pessoas gostavam que matavam os cristãos, pegava os cristãos, colocava aquele monte de estaca lá e matava os cristãos, jogava gasolina neles lá e eles eram a luminária da entrada do palácio dele. E as pessoas estavam com fome, tinham medo de trabalhar, tinham medo de fazer uma coisa. Aí o apóstolo Paulo começou a passar e falou assim, gente, precisa levantar uma oferta. Os filipenses, eles deram mais do que eles tinham. Ou seja, eles tinham 3 sacos de feijão, eles davam 2 e ficavam com 1. Era muito mais. O apóstolo Paulo olha para eles estão fazendo muito mais. É isso que Deus quer da gente. Qualquer pessoa que conheça e ame o Senhor Jesus é capaz de lidar com tais pressões. O meio equivocado de controlar o estresse da vida é preocupar-se apenas com si mesmo. Jesus disse 3 vezes, Mateus 6, 25, Rosângela, 6:25 não existe. Ah, não, desculpa, eu estou em Coríntios, perdão. Estava em Coríntios. Por isso vos digo, não haveis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus Cristo, ele veio falando a primeira vez a respeito desse assunto. Não se preocupa com a água, com a luz, com o telefone. Não se preocupa com a comida. Não se preocupa com a conta de água, luz e telefone. E ele fala,
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que isso? Não é mais importante as coisas espirituais do que as naturais? Ainda em Mateus, capítulo 6, agora Filipe, verso 31. Você já foi? Já. Eu repeti você? Ah, tá. Lá embaixo. Ô, Carlos, por gentileza. 31. 6,31. Portanto, não vós inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou por que nos vestimos. Portanto, não vos sinônimo disso. Preocupação, ansiedade, estresse. É isso que ele está falando. Não fique ansioso, estressado. O que é? Monta a palavra. Preocupação. Pré é o quê? Antes. Ocupação. Qualquer coisa, né? Você está se ocupando previamente em relação a uma situação. É natural nós fazermos isso. Mas o problema é que há coisas que nós não temos gerência e temos coisas que nós temos gerência. Aquilo que nós temos gerência, a gente faz. E aquilo que a gente não tem gerência, não está nas nossas mãos. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, não vos inquieteis. Mateus capítulo 6, verso 34. Deixa eu ver quem que é agora. É Esther. Vai lá, Esther. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, amanhã todas as bombas vai estar lá esperando para você, elas vão explodir do mesmo jeito. Não se preocupe com o amanhã. Preocupação aqui não é no sentido de você não estar atento, não ter uma administração, não ter um cuidado, não buscar ter uma reserva financeira, não é nada disso. Seria tolice a gente ter essa interpretação, porque nós somos mordomos dos recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tá? Mas essa preocupação aqui é a ansiedade, você ficar sem dormir. Então a minha irmã, ela é ansiosa ao extremo, até falei para ela vai, talvez, espero que ela veja, né? Falei para ela, vou mandar para você o link sobre ansiedade para você assistir. E ela não dorme, ela acorda 2 da manhã, 3 da manhã, porque ela está preocupada. Mas o que resolve? Se resolve alguma coisa, faz. Se não resolve, confia no Senhor, fale. Como eu falei na abertura do que eu falei, tem muitos problemas que nós achávamos que era o fim, que achavam que não ia ter solução, perdemos tudo isso, e a gente nem lembra o que é. Vê como é a coisa do amor. Nós estamos chegando à data dos Dias dos Namorados, né? Mais algum tempo. O Alice nunca pensou que aquela bala ferida por aquele revólver que feriu o seu ventre iria uni-lo à sua alma gêmea, numa união eterna. Hein? Ele estava lá se esvaindo em sangue num transporte público, entendeu? Com os sacolejos daquele ônibus, sem saber o seu destino. Então o Senhor coloca naquele lugar a Ingrid para carregar o fardo pelo resto da vida. Mais tarde o apóstolo Paulo fala novamente a respeito desse assunto, Filipenses 4:6. A Manu não vai ler hoje não? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. De novo, o apóstolo Paulo falou para não andar ansioso por coisa alguma. E aí ele traz uma informação a mais aqui, que a gente já falou. Você está com uma dificuldade, com um problema. Aí você tem que procurar solução. Sabedoria. Que Tiago diz que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus,
Porque ele não deixa de conceder aquela sabedoria que a gente pede. Então vamos lá de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, que aí você sabe fazer bem, isso aí o pede, pela oração, pela súplica, sempre com a questão da ação de graça. O que é ação de graça? Reconhecimento pelo que Deus já fez. Então, olhe para você. Então, olha aí, sua vida. Então, o André já falou algumas vezes. Então, pega hoje a situação, o André já falou comigo várias vezes essa situação. Se pegar a fotografia hoje, você está tranquilo? Não. Tem dificuldades, tem pessoas cobrando, tem não sei o que e tal. Mas será que você, comparando a sua situação hoje com você na idade do Felipe, qual que é melhor? Hoje, né? Entendeu? Então, quando você começa a pensar nessa situação, como que era a situação do pastor Paulo, quando estava lá em São Paulo, com a casa própria, junto com a família, entendeu? Com o trabalho e tudo mais, eu não troco pelo dia de hoje. Então isso é o que? Ação de graças. Reconhecimento pelas coisas que Deus já fez. Se nós fôssemos pessoas mais gratas ao Senhor, a gente reclamava menos. Porque se Deus, Ele nos concedeu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, será que Ele não vai nos dar graciosamente todas as nossas necessidades? E aí é um ato de... Como é que eu vou falar? Diante de Deus? Não, quando você não age com ação de graça. Ingratidão diante do Senhor por tudo que Ele fez. Nós ficamos como crianças que têm tudo e quando nos é negado alguma coisa, nós achamos que nós não temos nada. A ansiedade em qualquer tempo é um pecado, porque transgride a clara prescrição bíblica. Permitimos que a nossa agitação diária se converta em ansiedade e, por conseguinte, em pecado. Quando nossos pensamentos se concentram no que está por vir, em lugar de fazermos o melhor possível em nosso momento presente, tais pensamentos eles são improdutivos. Em vez de você ficar pensando nele, pensa em mim, liga para mim, entendeu? Nós temos que buscar nas Escrituras Sagradas exatamente a condição do que, como resolver a situação. Você fez alguma coisa errada? Tomou uma decisão errada? Tem um revés? Não adianta desesperar. Porque o desespero não vai resolver. Você não vai tomar uma decisão assertiva desesperado. Não toma. Ninguém consegue tomar uma decisão assertiva, se assertiva é correta, tá? Assertiva em posição de desespero ou de pressão. Isso acontece muito, por exemplo, eu fui há uns 20 anos atrás, mais, só com a Rosângela tem 22, né? Então 30, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui num cassino, lá em Atlantic City. E aí você vê as pessoas jogando e você fala assim, se você coloca uma moeda num caça-níquel ou qualquer jogo daquele, você só vai parar quando você recuperar aquilo que você ganhou. E aí é a hora que a pessoa dobra, e ela vai perdendo, chega uma hora que ela não tem mais nada. Porque ela está numa decisão de pressão. Quando você tiver uma decisão, uma situação de pressão, não tome decisão. Não tome decisão, porque você vai tomar uma decisão errada. Naturalmente você vai tomar uma decisão errada. Permitimos que a nossa agitação diária se converta em ansiedade e, por conseguinte, em pecado. Eles acabam por nos controlar, uma vez que podem se tornar outros empecilhos mais adiante, e nos levam a negligenciar outras responsabilidades, gerando sentimentos reais de culpa. Você tinha que fazer a coisa certa, não fez a coisa certa, tomou a decisão errada, e você vai ter que corrigir aquilo. Aí você já tinha um problema, e agora você tem um novo problema, que você não pode simplesmente deixar para lá. Tem um rapaz que eu aconselhei, em que ele é casado com 2 filhos, cristão, da Igreja Batista, fiel na igreja, a mãe dele ficou doente. Aí ele começou a cuidar da mãe dele. Temos que cuidar das nossas mamães.
Ponto. Mas ele começou a cuidar tanto que ele deixou de cuidar de quem? Da esposa e dos filhos. E ele chegou ao ponto de mudar para a casa dela. Aí o que aconteceu? Aquela mulher chegou a passar fome. Era do lar. E aí chega-se sempre algum homem, entendeu, querendo aproveitar do momento, e ela pecaminosamente respondeu com adultério. Ele se divorciou dela, se separou dela, e quando ele descobriu, ele ficou indignado. E ele falou por toda a cidade que ela era vagabunda, que era não sei o que e tudo mais. E aí passou por alguns aconselhamentos e chegou comigo. E começou a contar a história querendo que eu avalizasse, desse ok para aquela história dele. E eu falei para ele assim, a culpa é de quem? E ele ficou espantado. E quando eu falei que a culpa era dele, entendeu? Ele ficou indignado com aquilo. Eu falei assim, não, ela respondeu pecaminosamente, mas você faltou a condição de você pastorear a sua esposa. A decisão errada dele de mudar para a casa da mãe dele, que era uma coisa urgente, deixa de ser, ele deixa de cuidar da esposa e dos filhos, que era o mais importante diante do Senhor. Ele deveria separar o tempo dele entre a família, uma parte do tempo para cuidar da mamãe, mas aquela decisão incorreu no quê? Divórcio. E o cara tá largadão pela vida aí hoje, entendeu? Conheço ele, entendeu? Mas é uma pessoa que é perdida. Por quê? Tomou uma decisão errada num momento de necessidade, de urgência, entendeu? Se você tomar sem pensar, se ele tivesse conversado com alguém antes, alguém que pudesse auxiliá-lo, um pastor, alguma coisa assim, eu falo assim, não vá por esse caminho, não vá. Como muitos de vocês perguntam, pastor, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, vou e não vou, o que eu faço? De vez em quando o Alisson liga para mim, pastor, eu estou aqui com um carro assim, o que eu faço, o que você acha? Eu falo, olha, minha opinião é essa. Primeira, você falou com a Ingrid, o que ela acha? Se ela não apoia, já está com problema, entendeu? Que se der errado, você vai ter que se justificar e vai ter que resolver. Não vai dar para chegar para ela e falar assim, ó Ingrid, não dá para fazer tal coisa porque eu fiz aquilo. Não, a responsabilidade é sua. Eu disse para não fazer, e você falou que ia fazer, você tem que segurar a onda. E a gente tem visto cada vez mais os homens, eles não têm sido homens, porque eles não seguram a onda dentro das decisões dele, e nós temos que aprender a segurar a onda. Se não cuidarmos de tais sentimentos de urgência, de maneira produtiva, recuando e refletindo sobre os nossos reais deveres na vida, perderemos a esperança em vez de encontrarmos respostas. Qual é o seu papel dentro deste mundo no dia de hoje? E você tem que colocar em ordem. Qual é o meu primeiro papel? Meu primeiro papel é o Senhor. Não é a Rosângela, não é minha mãe, não é minha irmã, não é a igreja, é o Senhor. Primeira coisa. Segundo papel meu, Rosângela. Terceiro, Luísa. Quarto, minha mãe, minha irmã. Quinto, igreja. E outras coisas vão embora. Você tem que estabelecer uma normativa na sua vida para você saber o que é mais importante. Porque quando a coisa quiser furar a fila, você não deixa. Então, se eu sei que é importante ter um relacionamento com o Senhor, eu não vou permitir que isso seja roubado, independente da situação. Questionei o Felipe nessa semana. Falei, Felipe, por que você não está participando da oração? Aí ele respondeu para mim. Eu estou sem recursos para contratar uma ajudante, mão de obra, estou ficando até às 9 horas da noite e tal. A decisão é dele. Ele está fazendo isso, ó. Mas é ele Deus. É ele Deus. Quando e se acontecer o revés, ele tem que saber que a minha decisão foi pautada no que eu decidi, porque eu achei que isso era o mais importante. E a minha função nesse momento não é expor o Felipe, porque eu já falei o que tinha que falar para ele, já conversamos. Mas você tem que entender que quando você muda a ordem de prioridades, você incide em consequências. E você tem que estar disposto tanto a infringir a regra, como também com as consequências que irão vir. Vão vir. Muitas pessoas, eu falo, namoro sem sexo, namoro sem sexo, namoro sem sexo. Aí depois, Pastor Paulo, eu estou grávido, estou grávida. E agora? Ué, tem que criar. Entende? Eu tomo a minha decisão. A gente tem que parar essa condição de colocar a culpa em outras pessoas. Eu tomei essa decisão. Eu decidi fazer isso. Eu tomei o prejuízo. Eu vou aprender com isso para que eu não faça mais. Eu não fique numa posição de ansiedade, angústia e preocupação, porque eu vou ter que lidar com essa situação. Eu vou ter que fazer isso.
A ansiedade deixada sem solução pode debilitar a mente e o corpo do indivíduo e até mesmo conduzi-lo a ataques de pânico. Então não adianta você achar que, porque você está ansioso, eu vou deixar para lá, vou fazer de conta que ela não existe. Não existe isso não, gente. Você tem que lidar com ela, trabalhar com ela e resolver. É como o problema conjugal. Você tem que sentar e resolver. Estou com problema? Tem que resolver. Não dá para deixar para outro dia. A palavra de Deus diz, não deixa se pôr o sol sobre a sua ira. Casamento, negócio, sociedade, tudo. Resolva. Resolva. Porque se você não resolver, o problema ele só cresce. E ele só cresce. E ele só cresce. E você vai ter que lidar com essa situação em algum momento. Lembre-se sempre do câncer. Se você não trata do câncer, ele se espalha. Ainda mais no contexto que nós vivemos, em que todo mundo ou é irmão ou é primo, exceto eu, Rosângela, Luísa, Diene, Menise e Dona Sônia, em que todo mundo é família. Quando uma pessoa faz uma besteira, influencia a condição inteira, a família inteira. Todos são afetados. Amém. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor por esse tempo diante de Ti, meditando sobre a ansiedade, sobre a angústia, preocupação e estresse. Pedimos que cada vez mais o Senhor possa, Pai querido, nos instruir a confiarmos, dependermos e buscarmos a instrução no Senhor. Naquilo que erramos, Pai, nos ajuda a corrigir e não pecarmos mais. Naquilo que estamos fazendo certo, que o Senhor possa nos manter de pé, Pai, para que nós não venhamos a cair. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.